Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha leiga deste livro chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias, do autor Júlio Verne. E antes que você fique indignado, fique aí se perguntando, mas Eduardo, você ainda não tinha feito a leitura desse clássico da literatura mundial, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do autor mundialmente conhecido Júlio Verne? Eu respondo para vocês com a mesma calma, mesma paciência do Phileas Fogg, que é o personagem principal dessa história, que não. Aliás, eu preciso dizer para vocês que tem muito livro da literatura clássica, ou considerados livros clássicos, que eu ainda não fiz a leitura. Eu não li ainda Os Irmãos Karamazov, eu não li Guerra e Paz, eu não li Crime e Castigo, eu não li Dom Quixote. Então, me perdoem, faz pouco tempo, na verdade, que eu entrei nesse universo literário, mais ou menos uns 2 anos, e eu tô tentando aos poucos colocar em dia junto com as novidades que tem no mundo literário, né? Então eu leio um pouquinho dos clássicos, leio um pouquinho dos livros mais atuais. Mas, né, vocês talvez estejam se perguntando e se auto-explicando, dizendo que não, tudo bem, não leu o livro, mas provavelmente viu algum dos filmes, algumas das adaptações que foram feitas. Não, também não vi nada de adaptação. Eu lembro de ter visto uns poucos minutos de uma adaptação um pouco mais antiga do livro, e eu vi uns 10 minutos mais ou menos da adaptação feita pelo Jack Chan. Foi isso. Essas eram as referências que eu tinha até o momento do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, apesar, né, de mais ou menos... Isso é interessante, tem alguns livros clássicos que mesmo que a gente não tenha feito a leitura, que a gente não tenha visto os filmes, a gente mais ou menos conhece a história, né? Sabe o que aconteceu, qual que era o objetivo, a narrativa, o enredo, o roteiro, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo em relação ao livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas vamos lá, eu fiz a leitura e eu gostaria de passar agora a minha impressão, né? A minha opinião, fazer a resenha leiga com vocês aqui nesse momento desse livro que eu vou dizer pra vocês, eu achei muito legal. O autor Júlio Verne escreve assim, ó, eu nunca tinha lido nada do autor, né? E, cara, sensacional. Parecia, em alguns momentos, que eu tava ouvindo a voz dele na minha cabeça, era como se ele tivesse sentado numa cadeirinha aqui do lado da onde eu faço as minhas leituras, e ele tivesse lendo, narrando, contando a história pra mim. Inclusive, a última frase do livro, deixa eu até... Vou confirmar pra vocês aqui se foi realmente a última frase do livro. A última frase do livro arrancou de mim uma risadinha. Sabe aquela sensação assim que tu lê uma frase ou tu finaliza o livro? Nesse caso eu finalizei o livro e a última frase me renderam esse momento assim que eu olhei pro nada e... Ah, é verdade, que legal. Sabe aquela sensação boa? Esse livro traz pra você. Mas vamos então à história. Se você é uma pessoa assim como eu, que ainda não leu alguns clássicos e que porventura não tenha lido esse livro específico, vou tentar trazer pra vocês aqui um resumo do que se trata a história Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo pra ajudar o canal a crescer aqui na plataforma. Pois bem, pessoal, o livro nos traz então a história de um personagem chamado Phileas Fogg. É um inglês que vive na Inglaterra, e ele é um cavalheiro, um gentleman, né? Ele frequenta um clube chamado Reform Club, sabe aquele ambiente assim, onde só vai as pessoas, não granfinas, mas algumas são granfinas, mas verdadeiros gentlemen mesmo, né? No melhor sentido da palavra. E o Phileas Fogg, ele tem algumas particularidades, algumas características muito fortes. Ele é uma pessoa extremamente rigorosa com relação a horários e rotina, né? Então ele tem uma rotina todo dia, ele acorda, come tal coisa, vai pro clube e volta a tal hora e janta no clube e lê o tal jornal a tal momento. Ele é todo regrado, todo regrado. E tem uma outra questão também, uma outra particularidade, que o Phileas Fogg é uma pessoa extremamente calma. Ele não se deixa abalar pelos imprevistos, pelas incertezas da vida. Ele é uma pessoa extremamente assim, centrada, uma pessoa que não existe. Pelo menos eu não conheço ninguém no nível, né, desse personagem. Por isso que eu digo, né, ele é um personagem até, digamos assim, excêntrico. E aí o que acontece? Um belo dia, ele está lá no clube, aconteceu um assalto, né, na Inglaterra, na cidade onde eles moram, que eu não vou lembrar agora o nome. Aconteceu um assalto e o bandido fugiu. E aí eles começam a comentar, ele e os outros cavaleiros dentro do clube, sobre a fuga do bandido. Ah, pra onde ele pode ter ido? Ah, nesse momento ele já deve estar lá longe, já deve estar não sei aonde. E aí um deles diz que periga talvez ele conseguir dar a volta ao mundo. E aí eles começam a pensar nessa possibilidade e começam a tentar entender assim quanto tempo levaria para dar a volta ao mundo. E aí o Phileas Fogg diz que não, eu levaria 80 dias para dar a volta ao mundo. E aí os cavaleiros da mesa lá onde eles estão, lá do salão lá, né, do salão onde eles estão, duvidam do Phileas Fogg. Dizem, não vai conseguir, impossível. 80 dias é o mínimo para
poder dar a volta ao mundo. Isso se nada der errado, se não tiver nenhum imprevisto e tudo correr às mil maravilhas, é o mínimo que precisa para dar a volta ao mundo. E aí o Phileas Fogg diz uma frase que inclusive eu marquei no livro, que é a seguinte: o mínimo bem empregado é suficiente para tudo. Ah, daí ele fala isso, os outros, não, então vamos apostar que tu não consegue. A gente acha que tu não consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. E o Phileas Fogg topa a aposta e então começa a aventura em si, né? Ele tem esse objetivo, então. Ele vai sair num sábado de manhã, se eu não me engano. Eu sei que o retorno era no sábado às 8h45. E aí eles perguntam pro Phileas Fogg, né, quando que vai começar essa viagem? Ele diz, não, vamos começar hoje. O Phileas Fogg fala isso e ele diz, não, mas vamos terminar esse joguinho de whist aqui, que é um Whistle, se eu não me engano, é um jogo de baralho, né? Vamos terminar esse jogo, depois eu vejo isso. É um personagem totalmente tranquilo. Aí ele sai do clube, chega em casa e encontra o criado dele, que é o Jean Passepartout, e fala pro Jean Passepartout o seguinte, olha, arruma as malas, pega o mínimo aí que a gente vai precisar, que nós vamos fazer uma viagem ao mundo, e em 80 dias nós vamos ficar fora. E o mais interessante é que esse criado, o Jean Passepartout, é o primeiro dia de trabalho dele. Então assim, ele chega na casa, faz a entrevista com o Phileas Fogg, começa a trabalhar pro Phileas Fogg, e aí o Passepartout tem um passado muito agitado, de muitas aventuras, e ele finalmente, ele reconhece que chegou na casa de alguém que é tranquilo, que é calmo, que não gosta dessas aventuras, que finalmente ele encontrou um lugar pra relaxar, pra descansar. E, obviamente, né, pra servir ali o Phileas Fogg. Mas chega o Phileas Fogg e diz, não, prepara as malas que nós vamos dar a volta ao mundo. E aí vão, o Jean Passepartout, ele acaba aceitando aí participar dessa aventura, e então eles partem pra dar essa volta ao mundo em 80 dias. Então, pessoal, basicamente, a história é essa. O Júlio Verne vai nos narrar toda a viagem que ele fez por esses 80 dias, atravessando os continentes até chegar em Londres. É Londres, a cidade é Londres, no final dos 80 dias. Basicamente, esse é o enredo da história. E eu confesso pra vocês que antes de ler o livro, eu pensei comigo, cara, como é que o autor vai tornar dinâmica uma história que vai se passar numa viagem de 80 dias? 80, como é que ele vai dividir esses dias? Eu até achei o livro fino pra uma viagem de 80 dias, né? Porque eu pensava na minha cabeça que ia acontecer uma coisa diferente todo dia. Mas o autor, ele foi muito realista, né? As coisas incríveis, as coisas diferentes que podem acontecer na nossa vida não acontecem todo dia. Via de regra, nós temos uma rotina, certo? Todo dia a gente acorda e acaba fazendo as mesmas coisas. Então, tem alguns momentos do livro que passa uma semana, passa 12 dias, 15 dias, pro autor, obviamente, acelerar a história, mas também nos passar essa sensação e essa noção de que não precisa ter uma coisa acontecendo todo dia, até porque isso, na verdade, não acontece. Então, ficou leve a história por conta disso, por causa desse recurso que o autor utilizou, que assim, de pular, de realmente não detalhar demais como é que foram algumas viagens, né? E é claro que ele nos traz algumas situações pontuais que sim, aí passam-se grandes aventuras. Tem personagens que vão sendo agregados à viagem e que vão interagindo com os personagens principais, que então o Júlio Verne nos mostra nesses personagens, né? Nessas interações aonde tá a aventura. E não são em todos os momentos, não são todos os dias, são alguns dias em alguns casos específicos, né? Temos um outro personagem aqui, ele tá desde o início da história junto com o Passepartout e o Phileas Fogg, que é o personagem Fix. O Fix, ele é, eu não me lembro o nome todo dele, só Fix, mas digamos assim, que é o núcleo cômico da história. Ainda que no final, e não tanto no final, mas em algumas partes tem até um pouco de drama envolvendo esse personagem, ele é aquele recurso mais, assim, engraçado da história. Por quê? Porque o Fix, ele é um agente da polícia que acha que o Phileas Fogg é o responsável por aquele assalto que eu comentei com vocês, que aconteceu num banco lá. Eu não tinha falado que tinha sido num banco, né? Mas enfim, foi um assalto a banco. E ele diz, não, é o Phileas Fogg, foi ele, pela descrição aqui é ele. E aí o Fix, pensando inclusive que o Phileas Fogg tá fugindo nessa viagem de 80 dias, ele pensa, não, eu vou perseguir ele, vou prender ele, isso vai ser muito bom pra minha carreira, e aí ele começa a seguir o Phileas Fogg durante toda a viagem, e acontece situações realmente muito cômicas, muito engraçadas, com esse personagem dentro da história e com a relação que eles acabam criando. E acaba sendo, então, né, uma aventura muito gostosa de ler, muito bacana mesmo, né? Não é maçante, não é pesado, não é cansativa, tem alguns capítulos aqui, o autor instiga um pouco a nossa curiosidade em retomar a história no capítulo seguinte, mas no geral é uma história que segue um padrão linear de sentimentos, mas que é agradável, que é gostoso. Eu gostei muito de fazer a leitura desse livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias. E queria trazer umas curiosidades, pelo menos na minha avaliação, foram umas coisas bem interessantes. É a primeira vez que eu vejo o título dos capítulos serem tão longos como o que foi mostrado aqui. Por exemplo, o primeiro capítulo, ele se chama assim, em que Phileas Fogg e Passepartout aceitam-se reciprocamente, um como patrão e o outro como criado. Caramba, é praticamente o resumo do capítulo. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Os títulos dos capítulos são basicamente um resumo de cada capítulo. Então eu consigo mais ou menos lembrar do que aconteceu no capítulo só lendo o título. Uma outra questão curiosa foi que eu tentei colocar em prática essa frase do Phileas Fogg,
mínimo bem empregado é suficiente para tudo. Depois que eu li essa frase, eu digo, gostei, vou empregar na minha vida isso aqui, a partir de hoje. É difícil, viu? Difícil porque a gente tem hoje uns aplicativos que tiram muito tempo de nós, né? Tentando colocar em prática essa frase, eu percebi que eu tô um pouco viciado nesses aplicativos, Instagram, Face, YouTube, e seguir essa frase até me ajudou a diminuir um pouco o ritmo nesses aplicativos, né? Na ideia de tentar empregar o meu tempo de uma forma mais adequada, de uma forma melhor. Outra questão curiosa, pessoal, é que houve uma preocupação, não sei se da editora ou da tradutora, mas sempre que vem uma palavra em inglês pela primeira vez, tem a explicação aqui embaixo, né? O significado da palavra, tem uma nota. Inclusive, às vezes não é um significado literal, às vezes é um significado contextual. Então diz assim, diz um termo lá e diz, olha, isso nessa época era assim, era assado. Eu achei bem bacana, é bacana pra gente poder se situar melhor, porque são usados muitos termos em inglês e muitos momentos da história, dada a época que ocorreu a história, né, que foi 1870, há de se contextualizar como é que eram algumas regiões, né? Há confrontos, inclusive, numa certa parte da história aqui com índios. Então, assim, tem que contextualizar para poder entender melhor, pra gente poder ter essa imersão melhor na história. Eu achei isso bem bacana, uma curiosidade bem legal aí, um detalhe bem interessante com relação ao livro. E finalizando, pessoal, eu recomendo, então, a leitura do livro. Se você ainda não leu, eu recomendo a leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do autor Júlio Verne. Vale a pena. Tem explicação científica de algumas coisas aqui, sensacional. Inclusive, não vou spoiler, mas assim, como as coisas se desenvolvem no final da história, é uma explicação meramente científica. E curiosa, isso que é bacana. Eu lembro que eu li a explicação e eu, é mesmo, cara. Então, muito bacana mesmo. Uma grande sacada do autor Júlio Verne, uma grande história. Simplesmente isso, uma grande história. Bom, pessoal, e finalmente concluído, então, eu não vou fazer um momento spoiler, mas eu gostaria de trazer para vocês duas coisas que eu acho que o livro traz, assim, como um ensinamento muito forte. O primeiro deles é a gente se acalmar um pouco quando acontecem os imprevistos na vida, né? A gente tende a ficar muito nervoso, muito ansioso, preocupado e querer que as coisas se resolvam logo e ficar preocupado que talvez por conta daquilo que aconteceu as coisas não vão se resolver. E na esmagadora maioria das vezes, as coisas se resolvem, né? E se resolvem, às vezes, melhor do que a gente estava pensando que ia se resolver no início. Então a gente ser um pouquinho mais como Phileas Fogg, um pouquinho mais calmo, aceitar melhor os imprevistos, os obstáculos que a vida nos impõe e tentar resolvê-los de uma forma lógica, de uma forma consciente e não se preocupar tanto. E o segundo grande ensinamento que eu tirei desse livro foi com relação ao criado do Phileas Fogg, o Jean Passepartout, acho tão bonitinho falar assim, Passepartout, que é com relação à fidelidade. Passepartout, ele foi muitas vezes tentado a ir contra o Phileas Fogg e manteve a sua lealdade com relação a ele, mesmo conhecendo há pouco tempo. Claro que aqui eles criam um vínculo muito forte entre os dois já desde o início. Difícil acontecer isso na vida real, mas enfim, a partir do momento que tem esse vínculo, a gente tentar não ser coagido por coisas que dizem da pessoa que a gente confia. Eu acho que a gente tem que trazer essa relação mais forte de fidelidade também na nossa vida, né, para algumas pessoas que a gente conhece há bastante tempo. Pessoal, eu pergunto a vocês agora, para quem fez a leitura desse livro, o que vocês acharam da leitura? O que vocês tiraram de aprendizado, de conhecimento ao realizar a leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias? Tá bom? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.